Porque eu tenho um outro convidado agora para a gente falar sobre essas movimentações políticas de hoje, que é o deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, que vai falar conosco sobre o andamento das eleições no estado e as previsões também para o segundo turno. Deputado, bem-vindo e boa tarde. Bem, obrigado pelo convite, pelo espaço aí. A satisfação mais uma vez é participar da PAN nesse dia histórico, né? A gente participando efetivamente dessa história e aquela esperança, né? Claro, do meu lado político falando, da gente resolver essa fatura e levar a vitória para Jair Bolsonaro. É justamente sobre isso que eu quero começar questionando, deputado, porque o próprio Viga trouxe a informação para a gente mais cedo, falando sobre a votação de Jair Bolsonaro, né? O voto que ele depositou no Rio de Janeiro, e nos lembrou que o presidente reforçou a campanha em Minas Gerais nos últimos dias, justamente nessa tentativa de virar o jogo no estado. Lula venceu no primeiro turno, mas com esse apoio do governador reeleito no estado, Romeu Zema, há uma grande expectativa de que ele consiga trazer mais votos para si. Até que ponto, deputado, a campanha espera que esses votos que foram depositados em Romeu Zema sigam agora para Jair Bolsonaro? Olha, é de difícil medição isso, né? A mensuração dessa transferência ela não é tão simples, mas a gente, como meros analistas, né, desse processo e também inserido nessa construção, porque em todas as passagens do presidente Bolsonaro, né, não só no primeiro turno, mas agora em especial também no segundo turno, eu estive presente, acompanhei de perto como foram conduzidas nessas construções. Eu posso dizer tranquilamente que a gente consegue virar o jogo agora nesse segundo turno. É muito difícil cravar, né? Mas o papel que o governador Romeu Zema vem fazendo aqui em Minas Gerais é imprescindível para o resultado que nós vamos alcançar aqui hoje, e todo o Brasil vai poder acompanhar a partir das 17 horas o que eu estou dizendo. Não é análise de torcedor apenas. É claro que eu estou torcendo, mas a gente consegue fazer uma análise fria da participação efetiva do governador Romeu Zema, que convocou prefeitos, que deixou os prefeitos mais tranquilos, né, em relação a como vai ser a condução do Estado para os próximos 4 anos, porque os prefeitos, às vezes, ficam com receio de duas coisas. Uma, de se posicionar contrariando a ala do seu eleitorado que vai votar no Lula, e eles têm, a maioria deles, né, eleições daqui 2 anos também, eles não querem se queimar, né, vamos dizer assim, com o seu eleitorado. E a outra preocupação é, em caso de uma vitória do ex-presidiário, essa situação de repente, ser boicotado em seu município com recursos federais. E agora, com o posicionamento do governador Romeu Zema, que já venceu a eleição no primeiro turno, deixando aberto, né, o diálogo do Estado para esses prefeitos, isso deixou eles muito mais à vontade, e foi uma avalanche, não só de manifestação desses prefeitos aqui em Minas, mas de empenho, que isso para mim é o primordial. Porque manifestar apenas, o Ciro faz, a Simone Tebet faz, apesar dela também estar rodando o país, né? Mas tem pouca efetividade no cenário atual da política, né? Que as pessoas não mais se deixem conduzir com o direcionamento de votos, mas a participação efetiva, a busca de votos e, no caso dos municípios mineiros, até o porta a porta faz toda a diferença. Então, de tudo que eu tenho visto aqui no estado, a gente pode garantir com segurança que, pelo menos em Minas Gerais, nós viramos esse jogo. Perfeito. Vamos retomar as entrevistas com o senador Carlos Portinho e também o deputado federal Júnior Amaral. Agora, senador, eu queria que o senhor fizesse uma reflexão e também nos dissesse como deve ficar a atividade parlamentar nesse finalzinho de ano após o resultado das eleições. De que maneira o resultado pode mexer com a agenda, tanto da Câmara quanto do Senado, especialmente do Senado Federal, porque a gente sabe que tem algumas matérias aguardando tramitação e também pedidos de instalação de comissões parlamentares de inquérito, CPIs, né? Inclusive, o senhor já concedeu entrevistas para tratar desse tema aqui na Jovem Pan News. Gostaria de escutá-lo. Eu estou voltando a Brasília imediatamente após votar nesse domingo. A gente deve ter a reunião de líderes no Senado essa semana. O Senado ele tem algumas pautas que são obrigatórias, como, por exemplo, a sabatina de autoridades, né? Temos várias autoridades indicadas, inclusive para o STJ.
2 vagas já indicadas, algumas agências. Isso deve acontecer na semana do dia 7. E nós também temos a obrigação, né, de votar o orçamento para 2023. Eu acredito que essas 2 pautas são as mais imediatas. Temos algumas outras pautas importantes para o desenvolvimento do país, como o Marco das Garantias, que está pronto para votação e havia um compromisso de que seria retomado, né, na próxima sessão. E com relação ao andamento, as outras matérias, vamos aguardar a CPI. Nossa, tem uma fila, né? Tem 4 CPIs já lidas, esperando indicação das vagas. Tem mais 2 das pesquisas e essa do assédio eleitoral mais recente. Parece essa última mais uma marola política, mas vou considerá-la. Ainda não foram lidas, devem ser lidas, isso é obrigatório. Agora, a instalação delas é um pouco prejudicado, porque a gente tem aí, além dessas pautas necessárias de autoridade, da lei do orçamento, a gente tem poucos dias de trabalho até o final do ano. A gente trabalhou muito, o Senado produziu muito, mas a verdade é que até o dezembro, né, até o recesso, até o Natal, enfim, é muito pouco tempo para uma CPI e muitas delas certamente perdem o sentido, considerando que a eleição nesse segundo turno deve, qualquer que seja o seu resultado, diminuir a temperatura, baixar o país e a gente olhar para o futuro. Então, acho difícil a instalação dessas CPIs, acho talvez até despropositado por um momento, já que as eleições agora é o que define o nosso futuro, é a coisa mais importante, né? E o resto é marola política, a gente não deve cair nessa ou avançar com palanques.